seguimos no YouTube. Vai deixando o seu like. Recebi aqui a informação, já que a gente está entrando no tema Palmeiras, recebi a informação agora, hein? Estevão iniciou o processo de transição física. Estevão iniciou o processo de transição física e existe a possibilidade de ficar, no mínimo, no banco de reservas contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Um dos grandes jogadores nesse exato momento aqui do futebol brasileiro, Estevão, está se recuperando. Fez falta na derrota do Palmeiras para o Fluminense no Maracanã pelo placar de 1-0, gol marcado pelo John Arias. A gente transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan com o Fausto Favara, que participou do Canelada, mas na voz do Nilson César, os comentários do Fábio Piperno, Guilherme Silva, todo o nosso time. 1 para o Fluminense, 0 para o Palmeiras, jogo de pouquíssimas oportunidades. Jogo bom para zagueiro, para volante, menos para os atacantes. Thiago Silva jogou o fino da bola, voltou muito motivado para defender as cores do Fluminense. 2 jogos, 2 vitórias seguidas do Flusão. Pela primeira vez, o Fluminense engata uma sequência sem sofrer gols até o jogo contra o Cuiabá. O Fluminense não tinha passado nenhum jogo do Campeonato Brasileiro sem sofrer gols. Passou zerado contra o Cuiabá, passou zerado contra o Palmeiras. 1 para o Fluminense, 0 para o Palmeiras. Flávio Prado, vitória importante do Flusão, que fica a 3 pontos do Cuiabá, que é o primeiro time fora da zona, e o Palmeiras, que perdeu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Flávio Prado. Pois é, essa instabilidade do Palmeiras é preocupante. O Palmeiras não vem jogando um bom futebol em sequência. Tem uma ou outra partida que realmente o time consegue jogar bem. Mas ontem, de novo, foi um jogo abaixo do que o Palmeiras pode jogar, pode render. O Abel, da mesma forma que o Tite reclamou de calendário. E aí a gente acaba vendo o Palmeiras. Ele está muito perto, né, do Botafogo, está muito perto do Flamengo. Está na briga, vai brigar até o final. Mas realmente, se você imaginar hoje a disputa com o Botafogo, né, ele vai ter problemas. O Botafogo chega melhor para essa disputa. Chega melhor. Que é a próxima, né, na Libertadores. O Botafogo chega melhor. Agora, a gente sabe do pragmatismo do Palmeiras, a maneira como o time se comporta em decisões, mas realmente o time do Palmeiras não vem jogando bem. Aliás, contra o próprio Botafogo, o Palmeiras já não jogou bem. No final de semana eu não vi o jogo do Palmeiras, porque eu estava fazendo um outro jogo no horário, mas ele ganhou, mas também sofreu. Foi um jogo difícil. Foi um jogo muito difícil. E ontem, de novo, né? E contra uma equipe que está fragilizada, uma equipe que está procurando sair dos últimos lugares, enfim. Preocupa o Palmeiras, é um grande ponto de interrogação esse time do Palmeiras nesse momento. Claro que a saída do Estevão pesa muito. O Estevão, em jogos desse esporte, ele tinha achado algumas soluções, né, pela individualidade dele. A ausência dele pesou muito. Mas o Palmeiras precisa jogar mais do que vem jogando. Desse jeito vai ficar muito difícil para a sequência dos campeonatos que ele está disputando. De volta à rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan em toda a rede Jovem Pan News com o bate-pronto desta quinta-feira, falando de Fluminense 1, Palmeiras 0. O gol do Fluminense saiu com 45 minutos da segunda etapa. Gol de John Arias, jogadaça ali do reforço do Fluminense, o Kevin Serna, que veio do Alianza Lima. Ele chegou a marcar gol contra o Fluminense na fase de grupos da Libertadores da América, chamou a atenção, foi contratado. Ele dá assistência para o John Arias marcar o gol. E que retorno importante. O John Arias estava lá na Copa América. O Fluminense sentiu falta desse jogador, assim como o Palmeiras vem sentindo falta do Estevão, que é o desequilibrante, que é o diferente. Dudu tá pegando ritmo, ficou 10 meses afastado dos gramados. Felipe Anderson tá pegando ritmo, entrosamento, teve ali 30, 40 dias de férias, por mais que tenha se preparado nas férias, tenha cuidado da parte física. A gente sabe que volta num ritmo assim de pré-temporada, até pegar, né, o ritmo vai demorar um pouco, igual o time quando volta aqui para jogar estadual, Campeonato Paulista. Leva um tempo para poder chegar, né, no auge que a gente espera. E a defesa do Palmeiras também sendo muito criticada. De novo, o gol sai pelo lado do Marcos Rocha. Acho que o único destaque defensivo do Palmeiras foi o garoto Vitor Reis. Mais uma partida segura do Vitor Reis. Fluminense 1, Palmeiras 0, Bruno Prado. É um jogo que foi ruim do Palmeiras, sim. Né? O Palmeiras ameaçou muito pouco o time do Fluminense. Com alguns desfalques, sim, mas era um time forte do Palmeiras em campo. É um time que está, sim, tendo dificuldade para ter uma sequência boa de atuações. O Fluminense
consegue a sua segunda vitória e é um time hoje mais completo, um time mais forte do que algumas rodadas. O Fluminense ganhou 3 reforços bem importantes nos últimos tempos. O Thiago Silva, que fez o seu segundo jogo, um zagueiro de um nível muito alto, né? Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, está já veterano, mas ainda jogando muito bem. E o Arias, voltando da Copa América, também importante ali do meio para frente, é o principal jogador do Fluminense. E o André, né, que voltou já alguns jogos de uma lesão no joelho. Então são 3 reforços que melhoram muito o time do Fluminense, e vencendo o time ganha confiança para tentar sair da zona de rebaixamento. Mas o Palmeiras é um time que tem os seus altos e baixos. Contra o Cruzeiro mesmo no sábado fez um primeiro tempo bom, segundo tempo já bem abaixo. No segundo tempo correu o risco de tomar o empate do Cruzeiro. Acabou marcando o segundo gol já no final. Aliás, tomou o empate do Cruzeiro no final do primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Então é um time que tem seus altos e baixos. É um time muito competitivo, que perde pouco, mesmo quando joga mal. Não é fácil ganhar do Palmeiras. Ontem o Fluminense venceu com gol já no final da partida, mas é um time que pode fazer mais. Terá agora a Copa do Brasil com o Flamengo, Libertadores com o Botafogo e segue no Brasileiro, né? Tem uma sequência de jogos difíceis no Brasileiro. O jogo com o Vitória no fim de semana, teoricamente, um jogo mais tranquilo, e é bem possível que o Estevão já esteja de volta. Treinou hoje o Estevão. E depois é uma sequência pesada, com o Inter fora de casa, com o Flamengo também fora de casa, e com o São Paulo em casa. Um clássico, mas o Palmeiras como mandante. Então o Palmeiras, misturado com confrontos duros contra Flamengo e Botafogo nas Copas, terá, depois desse jogo com o Vitória, Inter, Flamengo e São Paulo no Brasileiro. Então vai ser um mês bem pesado para o Palmeiras. Vai ser um mês mais de resistência ali. Não acho que vai conseguir jogar muito melhor, mas vai ter que competir muito bem o Palmeiras, né? E aí esse time pode até conseguir alguns resultados, mas desempenho eu não acho que vai melhorar no meio de uma maratona tão maluca como essa. Programa de informação. Acabei de receber Estevão. Iniciou o processo de transição física, treinou sem restrições ao lado dos companheiros. E o lateral direito Mike. Outra informação, lateral direito Mike, que foi desfalque ontem contra o Fluminense por um edema na coxa direita, participou integralmente das movimentações. O Mike também retornando, jogador importante. Eu falei do Marcos Rocha. Torcedor do Palmeiras prefere muito mais o Mike na lateral direita do que o Marcos Rocha. Então, Mike e Estevão estão muito próximos de um retorno. O Palmeiras que vai ter uma sequência insana de jogos. Vitória em casa, Flamengo pela Copa do Brasil, e ainda tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Internacional no Beira-Rio, São Paulo no Palestra Itália, os 2 jogos contra o Botafogo na Libertadores. Então, tá precisando do Estevão, porque foi um ataque sem muita criatividade. É claro que do outro lado você tem um monstro, né? Você tem um grande zagueiro que é o Thiago Silva. Mas nem pelo lado do Thiago Santos, Bruno Prado, e o Thiago Santos, que tem passagem pelo Palmeiras, saiu chutado do Palmeiras, ninguém mais queria saber dele. Diogo Barbosa também jogou pelo Palmeiras. Nem pelo lado do Thiago Santos, pelo lado do Diogo Barbosa, o Palmeiras conseguiu criar oportunidades no jogo de ontem. Foi uma atuação ruim do Palmeiras, sim. O Palmeiras jogou mal, principalmente na parte ofensiva. Criou muito pouco e não incomodou o Fluminense. Praticamente não incomodou o Fluminense. Um jogo que poderia ter terminado num 0-0, né? O Fluminense fez o gol no final. Mas o Fluminense teve mais chances que o Palmeiras no jogo. A vitória foi justa, mas foi um jogo bem abaixo do Palmeiras, né? O Palmeiras com muita dificuldade de sair de trás e chegar no ataque com perigo. Então não tem nada que reclamar do resultado. Foi uma atuação do Palmeiras abaixo do que poderia, né? O Fluminense, Thiago Santos e Diogo Barbosa formaram o lado esquerdo. O Thiago Santos tomou um amarelo ainda no primeiro tempo, né? O Palmeiras, mesmo assim, não conseguiu incomodar nada. Não tem nada que reclamar de resultado. Ontem no time do Fluminense o Mano colocou o Marcelo no meio, quando entrou durante o jogo, estava voltando de lesão, entrou no lugar do Ganso durante o segundo tempo, entrou bem, depois até caiu um pouquinho, mas entrou bem. E me parece que com o Mano Menezes o Marcelo pode virar de vez um meio campista, né, e não jogar na lateral esquerda como ele fez na maior parte da carreira dele. Ô Pedro, só como você falou de informação, o John, que o Palmeiras vendeu para o Bragantino, ele estreou ontem, entrou no final do jogo e fez o gol da classificação do time do Bragantino na Sul-Americana. Agora o detalhe é que o adversário é o Corinthians. E a Sul-Americana, para fazer de conta que o campeonato é importante, ela não permite que jogue em campo menor. Então
Então o campo do Bragantino não pode ser utilizado para essa fase da competição. O natural, o que o Bragantino estava fazendo é jogar no campo do Corinthians, Itaquera. Só que o adversário é o Corinthians. Não dá para fazer 2 jogos lá. Cogitou-se do Palmeiras, mas no campo do Palmeiras não entra torcedor do Corinthians. Então agora está se falando em Morumbi e tal, para tentar. É uma situaçãozinha aí que foi criada com essa palhaçada de não poder jogar. Pô, tem que jogar em qualquer campo. Vende o número de ingressos que for compatível e acabou. Sobe o preço ou não sobe. Essa é uma baita palhaçada, mas surgiu essa situação. Então, Corinthians e Bragantino, normalmente o jogo seria no campo do Corinthians, mas não dá para fazer os 2 jogos lá, né? Pelo menos não é normal que se faça. O John, agora pegando uma sequência de jogos que dentro do grupo do Palmeiras era muito difícil ele conseguir uma sequência tão grande de partidas, sim. A concorrência é muito forte. E também jogando numa equipe que não tem a mesma pressão do Palmeiras, eu acho que tem tudo para se desenvolver. Aí é com ele, se vai dar certo ou não, mas eu acho que ele tem tudo para poder se desenvolver como jogador, como atleta profissional. A gente viu, por exemplo, o Elinho, né? O Elinho tá jogando muito no Bragantino. Pois é, São Paulo não jogava. Jogou uma vez ou outra só. Bem, eu acho que esse é um jogador... Quando ele apareceu, o Abel gostava muito dele, lembra? Citava muito, colocava muito e tal. Até colocava mais do que colocava o Hendrick, embora sejam coisas diferentes, mas lembra? Ele colocava muito a opção do John. E de repente ele, não vou dizer caiu em desgraça, mas começou a ser menos usado e apareceu essa oportunidade. Ele é jovem, né? E vamos ver, tomara que dê certo. Ele é bom jogador, ele vai ter bastante oportunidade de jogar agora. E a estreia não podia ser melhor, né? A estreia, entrou nos minutos finais, fez o gol da classificação, não podia ser melhor. E outra informação, o Vampeta disse que é programa de informação, tá aqui, ó. O Bruno Tabata, lembra dele? Que foi lá pro futebol Qatari. Ele retornou hoje, treinou com o grupo do Palmeiras. Na atividade, o Palmeiras até descreveu que ele foi um coringa ali na atividade conduzida pelo Abel Ferreira, mas está em negociação com o futebol Qatari para ficar em definitivo por lá. O negócio deu uma travada, tá complicado, tá fora dos planos o Bruno Tabata. Treinou hoje, mas no momento está fora dos planos do Palmeiras o Bruno Tabata, que é mais uma daquelas contratações que você soma aí com Navarro, com Atuesta, com Merentiel, o Palmeiras, bravo, Jorge... que você vai lembrando, né? O Palmeiras fez algumas contratações e gastou dinheiro, hein? Gastou dinheiro. A gente fala às vezes do Flamengo, do Atlético, é que o Palmeiras tem um perfil diferente de contratações, mas mesmo nesse perfil diferente, gastou muita grana aí nesses atletas. E o nosso companheiro Rodrigo Capello fez um levantamento. Nos últimos 6 anos, Flamengo 1 bilhão e 200 em contratações, Palmeiras 1 bilhão e 100. Então a distância não é muito grande entre o Flamengo e o Palmeiras nas contratações, por mais que o Palmeiras tenha um outro perfil. O Palmeiras que perdeu do Fluminense, agora tem o Vitória. O goleiro Fábio ontem basicamente só fez uma defesa naquele chute do Gabriel Menino, da entrada da área, chute rasteiro no centro do gol, foi até uma defesa fácil para o veterano, experiente Fábio, foi a única finalização. Do meio para frente tem Felipe Anderson pegando ritmo depois das férias, tem o Dudu pegando ritmo, tem o Flaco Lopes, que sofreu muito ontem com a marcação do Thiago Silva, o Rony entrou no segundo tempo, também não jogou bem. Acho que o Rony até errou numa tomada de decisão. A gente exibiu no Canelado o lance que o Maurício estava livre, pedindo bola. O Rony dá aquela segurada, e aí pressionado por 2, 3 marcadores do Fluminense, até recua a bola. Se ele dá aquele passe de primeira para o Maurício ia cair na cara do gol. Tem muita gente criticando o Rony por conta desse lance. Gabriel Menino não entrou bem, é aquilo que o Abel Ferreira fala. O menino às vezes se empolga muito, ele dá um passe curto ali, dá um passe curto lá, se empolga, ganha confiança, aí vai tentar um drible no meio de campo, perde a bola. Enfim, também muito criticado pelo torcedor. E o lado ali do Marcos Rocha. O Marcos Rocha muitas vezes participa da construção, mas é veterano, é experiente, já não tem aquela velocidade para poder, de alguma forma, acompanhar o atleta adversário, um John Arias, no caso do jogo do Botafogo lá, Luiz Henrique, Júnior Santos. Então isso também tem sido muito criticado pelo lado do Palmeiras. 1 para o Fluminense, 0 para o Verdão. E quem comandou o Palmeiras à beira do campo foi o João Martins.
basicamente retornou, porque no ano passado, diante do mesmo Fluminense, no mesmo estádio do Maracanã, ele também comandou o time, teve aquela polêmica, disse que o jogo estava condicionado. O João Martins, ao sair do campo de jogo, ele reencontrou o Fluminense e analisou essa derrota do Palmeiras, algumas escolhas sendo questionadas. Vamos ouvir o João Martins, ele fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Um dos jogos menos conseguidos da temporada do Palmeiras. Ofensivamente fomos abaixo do que costumamos produzir. Não foi por causa dos desfalques. Temos um elenco muito competente em todas as funções. Mas foi um jogo abaixo. O Fluminense teve melhor, mereceu a vitória, lutou, teve a sorte do jogo. Nós aos 43 minutos não podemos, num jogo que não estamos bem, não podemos sofrer um golo de transição daquela forma, porque nós temos um lema que é: quando não se consegue ganhar também não se perde, e não podemos cometer alguns erros que aconteceram. E foi um jogo pouco produtivo, principalmente ofensivamente, e quando não conseguimos agredir o adversário ganha motivação, ganha coragem, acredita, e foi isso que se passou hoje. O Palmeiras não conseguiu produzir hoje o suficiente para sequer empatar o jogo. Hoje faltou essencialmente assumir os riscos. Fomos uma equipa muito passiva ofensivamente. Não é a nossa ideia, não é isso que trabalhamos. Nós gostamos de agredir os adversários, jogar para a frente, arriscar, cruzar bolas, meter bolas na área, estar fora da área, fazer 1-2, reagir forte à perda. E quando nós conseguimos fazer isso com qualidade, a parte defensiva vem em sincronia, porque não dá para separar. Quando nós ofensivamente estamos bem, ajuda-nos a defender. E hoje ofensivamente não tivemos bem, logo tivemos que defender mais. Tá aí o João Martins, auxiliar técnico do Abel Ferreira, comandou o time à beira do campo nessa derrota por 1-0 para o Fluminense. Agora falando do Fluminense, Bruno, Flávio e o Thiago Silva, hein? Que zagueiraço, experiente, teve também período de férias, como o Felipe Anderson, estava jogando ali na Premier League. Por muitos anos o Thiago Silva carregou esse posto de melhor zagueiro do mundo e vem fazendo a diferença. Já são 2 jogos, 2 vitórias seguidas e o Fluminense não sofreu gols. Contra o Cuiabá fora de casa, que é um jogo muito complicado, difícil, era um confronto direto, e agora diante do Palmeiras, que tem um time muito qualificado, o Fluminense também não sofre defensivamente falando. Bruno Prado. O Thiago Silva é muito acima da média, já está no caso ali dos 40 anos. Tem que ter um cuidado, já que o Fluminense também tem 3 competições, também tem Copa do Brasil e Libertadores, ele não vai jogar todas, então o Fluminense tem que usar o Thiago nos momentos mais importantes, e para mim o mais importante para o Fluminense agora é o Campeonato Brasileiro, é sair da zona do rebaixamento, mas é um cara que acrescenta uma qualidade enorme na defesa do Fluminense, um zagueiro muito acima da média, um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro, e que ainda está bem fisicamente. É só esse cuidado, né? Não usar o cara toda hora, que senão ele vai se machucar, vai perder o jogador. Saber utilizar um jogador que está na casa dos 40 anos, mas o Thiago ainda está muito bem, ainda joga num alto nível e não tem nenhum zagueiro melhor que ele no futebol brasileiro. Aí é questão de saber usar para não estourar um jogador que já está na parte final da carreira. E o Thiago Silva, até puxando aqui os números dele na partida, 8 ações defensivas, 2 cortes, nenhuma falta, nenhum drible sofrido, 49 de 59 passes certos, foi o primeiro do Fluminense aí nesse quesito, 70 ações com a bola, primeiro também do Fluminense, é o Thiago Silva retornando ao futebol brasileiro. E o Thiago Silva, importante, hein, Flávio? Para quem tinha alguma dúvida, pelo menos esse recorte inicial do Thiago Silva é muito bom pelo Fluminense. A bola dele sobra, né? Sobra. Você citou, ele foi um dos maiores do mundo por muitos anos. E volta para o futebol brasileiro, ele ainda vinha jogando. A idade está avançada, é verdade, ele jogava com jovens lá no Chelsea, então a diferença pode ser considerável, porque a média de idade do Fluminense é alta. Mas ele, individualmente, meu Deus do céu, foi bem usadinho, né? Como o Bruno citou, de não querer colocar toda hora. Tá. Primeiro só de experiência, de vivência que ele tem, né? Vai ter muita coisa para falar e para colocar em prática. E
o nível de jogo dele é outra coisa. Não tem nem dúvida que vai acrescentar muito. Como, teoricamente, o Felipe Coutinho também deve acrescentar muito no Vasco. São jogadores de um outro nível. Só que o Felipe Coutinho vinha lá da Arábia e tal. E o Thiago não, né? O Thiago estava na Premier League. Então, quer dizer, outro nível de jogo e, portanto, ele está inteirão para jogar e deve sobrar aqui no futebol brasileiro.